Olá, esse é o Fast English, um canal que tem por objetivo ensinar um inglês bem rápido e resumido para você ganhar tempo. Vamos lá? How can you make these sentences sound more fluent or formal? Mary has to work harder on this. I recommended them to visit the museum. Bom, ambas as frases estão corretas, não há erro nenhum gramatical nessas duas frases. Mas a proposta aqui é parecer mais fluente e formal, talvez, né? Então, vamos entender como a gente pode fazer isso. Podemos utilizar o subjunctive form. Bom, essa forma verbal, ela funciona como uma ênfase na importância de alguma coisa e também para sugerir uma ação. Vamos ver o exemplo que nós demos anteriormente. Mary has to work harder on this. Nós podemos reescrever como It is important that Mary work harder on this. Exatamente o mesmo sentido, quero dizer, passar a mesma informação, mas na segunda frase nós vemos que soa um pouco mais fluente. Soa melhor, podemos dizer assim também. O segundo exemplo foi I recommended them to visit the museum. Agora nós podemos escrever I recommended that they visit the museum. Nos dois casos, a segunda frase que eu escrevi foi modificada de forma que nós utilizássemos o subjunctive form. Ambas estão corretas, não há erro nenhum em utilizar tanto a primeira forma como a segunda forma, mas a segunda forma mostra que você tem um pouquinho mais de conhecimento de gramática, e isso pode soar bem numa redação ou em alguma outra atividade sua que envolva o inglês. Vamos entender o seguinte. Vocês devem ter reparado que no subjunctive form não há conjugação do verbo na segunda parte, né? Nós vimos ali, It is important that Mary work harder on this. Nós vimos que o verbo em vermelho, work, não está no simple present. Vamos lá relembrar. Simple present das pessoas he, she, it, nós conjugamos o verbo um pouquinho diferente, não utilizamos a forma básica dele. Então, para o caso do work, nós teríamos he work, she work, it works. Mas no subjunctive form, nós não conjugamos, utilizamos a forma básica do verbo sem o to, e fica he work, she work, it work. No caso ali, Mary work. Ok? Vamos ver outros exemplos. It is urgent that you finish the report today. It is essential that he complete all the form. It is advisable that all the students be present early. Nós já entendemos que o verbo, na segunda parte ali da frase, não é conjugada. Nós já temos ali em verde, né, essa informação. E vamos entender o restante da estrutura. Nós utilizamos it is, né, para estabelecer a ideia de né, bem geral. Depois utilizamos um adjective of importance. Então, nós vemos ali em vermelho urgent, essential, advisable. Também poderia ser important, vital e etc. O that, né, nós sempre utilizamos nessa forma. Em rosa ali nós temos o subject. Então, no caso, you, he, all the students, we, everybody, ok? Basic form of the verb é a próxima parte ali em verde. E como nós já entendemos, não se conjuga. Utiliza a forma básica do verbo, ok? E o restante da frase fica por sua conta, de acordo com o contexto, de acordo com o que você quer falar, ok? Próxima. Outros exemplos. Essa segunda parte, ela lembra o segundo exemplo que eu dei lá no início, né? I suggested that you come back later. We warned that she be more active. They insisted that the cast rehearse for hours a day. Então, nesse caso, a estrutura da frase é um pouquinho diferente. Não começa com it is, adjetivo de importância. Ela muda um pouquinho assim. Nós temos um subject no início, em cinza. Depois nós temos um verbo de sugestão, né? I suggested, I insisted,
I recommended, etc. Nós temos that. Nós temos you, she, the cast, que são o quê? Os sujeitos da segunda parte da frase. Em verde, nós temos o basic form of the verb. Então, se o verbo é to be, vai ser be. Não é she is, não é. Nós temos sempre que utilizar a forma básica do verbo. Então, tá explicado? Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Curte, se inscreve, compartilha. E nós nos vemos no próximo vídeo. Se você tiver alguma dúvida, escreve no box de informação que eu vou ter maior prazer de responder. Ok? Thank you!